Nessa aula você vai descobrir, decifrar o que é as birras do seu filho, vai entender como é que elas funcionam e como você pode fazer para melhorar as birras. Para a gente começar, vocês precisam entender que a birra, ela é um grito de sobrevivência, né? A birra, ela é uma manifestação de uma insatisfação. É esse desconforto na criança que precisa de alguma forma ser dito, ser expressado. E como a criança ainda não está inserida no campo da fala, né, ela não tem esse domínio, ela não tem esse repertório psíquico da vida, ela vai fazer birra, né? Então, as birras, elas fazem parte do desenvolvimento da criança. A gente costuma dizer que as birras são uma maneira da criança dizer algo, né? A criança expressar algo que ainda não sabe como, porque ela não tem maturidade cerebral, né? Ela não sabe como dizer o que ela está sentindo, porque a maturidade cerebral ela vai sendo alcançada durante a vida. Então, a criança, ela, especialmente até os 4 anos, ela usa muito o cérebro primitivo dela, né? Aquele cérebro que ainda está em formação, aquele cérebro que é muito mais voltado para as emoções, que são as coisas que a gente tem ali. Então, o que ela faz? Ela usa a emoção dela, né? Ela usa toda essa emoção, ela usa o choro, ela usa o grito, ela usa a raiva para poder expressar o que ela está sentindo, sabe? Então, essa é a forma como o cérebro tem de lidar, né? De expressar, ela não tem outra maneira de expressar, é a forma que o cérebro tem de lidar com isso, entendeu? Então, a criança, ela reage assim, ela reage emocionalmente a todas as situações. De que forma? De formas estressantes, ela tem uma resposta instintiva, imediata e de sobrevivência. Então, por exemplo, quando a gente vai ver ao longo da aula que uma das causas da birra é o cansaço. Então, essa criança, ela tá ali, o corpo dela tá fervilhando, ela tá borbulhando, ela precisa dormir e ela não sabe como expressar isso. E o que ela faz? Ela faz uma birra, né? Então ela tá expressando esse cansaço. E aí cabe a nós, como os pais, saber disso, né? E tratar essa birra de forma correta. Então é por isso que hoje essa aula, né, chama o mapa da birra, porque é um mapa mesmo, a gente precisa descobrir os caminhos, a gente precisa saber aonde os nossos filhos estão, né? Então, e a gente também precisa ter uma certeza de que, assim, à medida que os anos vão passando, as regiões, né, anteriores do cérebro, o que a gente chama aqui de córtex pré-frontal, vai amadurecendo. Né? Essas crianças, elas vão alcançando a capacidade de pensamento crítico, reflexível, né, de planejamento, de solução de problemas, sabe? Então, a gente precisa confiar nisso. E a gente tem maneiras também de, vamos dizer assim, de ajudar a esse entendimento, né? Então, por exemplo, quando o nosso filho está tendo uma birra por cansaço e a gente sabe que é cansaço, a gente precisa, né, verbalizar para essa criança, principalmente depois que passa o momento de euforia, a gente precisa, filho, você tá assim porque você tá cansado, você tá com sono, eu vou te levar para dormir, né? Então a gente precisa verbalizar. Por quê? Porque isso vai ajudando o cérebro dela a construir essa memória circunstancial. Então ela sabe, nossa, quando eu me sinto assim é sono, né? E aí quando o cérebro dela for amadurecendo, ela vai ser uma criança que às vezes com 4, 5, às vezes até antes, 6 anos, ou às vezes até antes, né, com 2 anos e meio, ela fala, mãe, eu tô com sono, né, em vez de fazer aquela birra, ela vai falar, eu tô cansada, eu preciso dormir, né? Então a gente vai ajudando a isso, né? Somado a tudo isso, a gente precisa entender também que a primeira infância, as crianças nem sempre têm um repertório verbal necessário para expressar suas emoções, né? Elas não conseguem nomear os sentimentos, né? Ela está sentindo aquilo, ela não sabe falar o que ela está, né? Então, é muito importante que a gente ajude nossas crianças a lidar com as frustrações, a contornar os problemas, né? É assim, é mais difícil, é a forma de se expressar, sabe? A gente precisa ajudar essa criança. Então, eu sempre digo que as birras é uma grande oportunidade de ensino para os nossos filhos. É óbvio que na hora que o seu filho está ali no momento de descontrole emocional, não é exatamente nesse momento que você vai pegar e ficar dando sermão no seu filho. Mas é o momento de você chegar e conversar. Tem muita gente que fala assim, Fran, mas ele não entende. Cara, mas não é uma questão de entender, sabe? É uma questão
da educação emocional, sabe? Então, filho, depois que ele se acalmou, que você tirou ele daquele lugar, né, da birra e tudo mais, de você falar assim, filho, olha, você tá com sono, e é por isso que você tá assim, cara, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer isso, ó, se não tá na hora de dormir ainda, tá muito cedo, se for uma soneca que vai atrapalhar o sono noturno, então vamos aqui, vamos descansar, vamos ficar aqui com a mamãe descansando, ou então se for uma birra por causa de doce, de vício, você vai criar maneiras de tirar, né? Você vai falar assim, filho, seu cérebro tá querendo muito esse doce, mas ele não faz mal e a mamãe vai te ajudar a passar por isso. Então, sabe, a gente precisa ter esse entendimento. E também a gente ter o outro lado do entendimento. Por exemplo, a gente vai ver nessa aula que existem as birras intencionais, ou seja, as birras aonde o seu filho está em total capacidade mental, ele está fazendo aquela birra, né, o que a gente chama de birra intencional. Elas acontecem bem menos, e a gente vai entender ao longo da aula por que elas acontecem bem menos, né, do que as outras, mas elas acontecem e a gente precisa saber. E durante essa birra intencional, em vez da gente partir para um ato agressivo ou de gritar, né, de uma agressão verbal, uma agressão física com a criança, a gente chegar para ela falar com firmeza e amor, falar assim, filho, não é não. Você não vai ganhar a mamãe no grito. Eu não entendo grito, eu não me movo por grito, eu não me movo por choro, eu não me movo por crianças se jogando no chão. Então, o não é não, né? Então, aí que a gente separa, né, os tipos de birra, e nós vamos ver ao longo dessa aula todos os tipos dessa birra, e vocês vão ver como que vocês vão mudar a sua forma de ver. Essa aula é para isso, é para mudar a sua forma de ver as birras do seu filho, tá? Então vamos lá, quais são os tipos de birra, né? Aonde que nascem as birras? Então existem dois tipos básicos de birra, que elas, lógico, vão se ramificando em outras, e elas podem até se misturar entre elas, mas dois tipos básicos de birra, que é a birra intencional e a birra emocional. Basicamente, né, a birra intencional é aquela birra, vamos dizer assim, pensada, então a sua criança está ali nas faculdades mentais, e a emocional geralmente é aquela que ela não tem controle, ou se ela já tem algum controle, aí é uma outra questão, né? Se ela tá, tipo, muito cansada e tá fazendo birra por isso, né? E aí já é uma questão mais dos pais. Mas, em geral, as crianças, elas não têm esse domínio das birras emocionais. As birras que são as emocionais. Vamos falar delas, que são as mais complexas, né? Então, a primeira, eu gosto de classificá-las, tá? Porque ao longo desses anos, trabalhando com criança, vendo como que as birras acontecem, eu tenho visto muito isso, né? Então, eu vi que a grande campeã das birras é a birra por excesso de açúcar, então ela é a grande campeã. As nossas crianças, vocês vão ver que elas estão sendo, sim, abarrotadas de açúcar na alimentação delas, e isso tem prejudicado muito e tem feito com que elas tenham muitos ataques de birra. A segunda birra é uma segunda por vício, e vocês vão ver que elas meio que combinam ali com o açúcar, por isso que eu coloco ela em segundo lugar, tá? A terceira birra é por cansaço, né, por sono. Depois a gente tem a birra por estresse, e aí a gente vem entra numas birras mais complexas, que é a birra por atenção, afeto, a birra por insegurança, a birra por não querer fazer algo, a birra por falta de ordem, e a mais complexas de todas, talvez seja mais difícil de identificar e que eu vejo muito acontecendo, que é a birra por decisões, né? Falta de decisões morais e amorais. E a gente vai ver cada uma delas agora, tá bom? Então, primeiro, nós temos a birra por excesso de açúcar. Gente, se seu filho, ele facilmente cai no choro, tem acesso de raiva, se dramatiza, é impulsivo, diz não o tempo todo, sabe? Você vê que ele é uma criança, assim, irritada, ele é resmungão, ele não consegue se concentrar, né? Se ele tem dificuldades na escola, né, na creche, enfim, tudo isso, na verdade, pode ser um problema com açúcar, tá? Então, a gente tá falando aqui de birras, mas eu quero aproveitar o gancho que a gente está falando desse assunto que é muito importante. Muitas vezes essa criança, ela às vezes não faz birra, mas ela é extremamente irritada, ela é muito resmungona, ela reclama de tudo, ela tá com alguns problemas de concentração. Então, tudo isso pode ser uma
causa de açúcar. Eu tenho até um caso que eu postei, né, um depoimento lá no meu Instagram, de uma mãe que veio até mim, o filho dela tava com um problema de sono à noite, de dormir à noite, tava tendo, assim, muitos ataques para dormir, tava tendo muitos pesadelos, e aí a mãe descobriu que o problema, na verdade, era açúcar, né, no tempo da pandemia, acabou que ficou com os avós, e aí os avós, né, davam muitas comidas, não necessariamente açúcar, a gente vai ver, mas comidas industrializadas, comidas ricas em farinha branca, né, que no nosso organismo se transforma em açúcar, e essa criança estava tendo problemas graves de dormir, foi ela cortar o açúcar, acabou tudo, acabou o pesadelo. Então, gente, o açúcar, ele é o vilão número 1 das crianças, para, vamos dizer assim, quase que 80% dos problemas comportamentais das crianças hoje em dia está atrelada a um vício em açúcar, né? Então, a gente precisa estar muito atento. E como é que a gente conserta isso? Gente, estando atento às quantidades de açúcar que nossos filhos estão comendo. Como eu disse, a farinha branca, os alimentos industrializados. Gente, pode pegar qualquer rótulo de coisa que você compra no supermercado, que não venha direto do produtor, né? Coisas que são industrializadas, você vai ver uma imensa quantidade de açúcar. A gente tem ali nos rótulos, os rótulos eles sempre vêm com a descrição dos ingredientes na ordem de quantidade. Então, por exemplo, o primeiro ingrediente é a maior quantidade que tem, e muitos alimentos para criança, o primeiro ingrediente é açúcar. Isso é muito sério, porque o açúcar, ele vicia. O açúcar, ele de fato vicia as crianças. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, sabe? Outra coisa que eu sempre falo assim, a gente não pode, vamos dizer assim, comparar crianças. Aliás, a gente nunca deveria comprar para nada, mas a gente não pode comparar uma criança a outra, sabe? Algumas crianças precisam de quantidade pequena de açúcar, muito pequena de açúcar, para elas poderem se descontrolar totalmente. Eu contei no vídeo lá no meu Instagram que a gente falou sobre, né, as birras lá, e o meu filho, a gente resolveu tirar o açúcar da alimentação dele, e nossa, como ele mudou o comportamento. Ele não era uma criança de fazer birra, ele não faz birra, mas como ele mudou o comportamento, assim, até em tudo, sabe? Na obediência, melhorou a obediência, ele já era um garoto obediente, mas melhorou a obediência dele, sabe? Melhorou o trato com a irmã dele. A gente sabe que irmãos têm conflitos e tudo mais, né, enfim, brigam, essa coisa, mas até nas brigas ele melhorou, sabe? Assim, às vezes tinha situações que a gente via que ele se estressava com ela, às vezes por motivo, porque, né, irmãos brigam, um estressa o outro, e aí ele se descontrolava, acabava às vezes agredindo ela, empurrando ela, e aí ele passou a não fazer mais isso em situações muito mais estressantes, e ia chegar e falar, não, Lúcia, não faz isso, ou seja, mudou completamente. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá? Então, o nosso primeiro ponto no mapa das birras é o açúcar. Tem que ficar muito ligado no açúcar. E aí a gente vai pro segundo ponto, o segundo ponto dos mapas, onde a gente tem que buscar aonde que está a birra dos nossos filhos, é a birra por vícios, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, viciada em quê, Fran? Viciada no próprio açúcar que eu falei, viciada em telas, viciada em ganhar presentes, sabe? Viciada em várias coisas que o quê? Que às vezes a gente repete com os nossos filhos e que gera o que a gente chama de gatilho dopaminérgico muito imediato, ou seja, coisas que geram muito prazer imediato ao cérebro. Então, ganhar um presente, né, ganhar uma coisa nova e tal, é uma coisa que libera muita dopamina, né? E a dopamina, ela é viciante nas crianças. As telas têm esse efeito também, né, de fazer com que as crianças fiquem ali, cada hora uma emoção, muita luz, então eles mexem, né, se mexe com o sistema dopaminérgico das nossas crianças, mexe com o cérebro das nossas crianças, e elas ficam viciadas naquilo. E a dopamina tem um efeito muito interessante no nosso cérebro, né? A dopamina, ela sobe, né, para coisas que desencadilham, né, sistemas dopaminérgicos muito, muito acelerados, como açúcar, enfim, telas, videogames, nananã. O que acontece? Ela sobe muito rápido no nosso cérebro e aí ela cai. E à medida que ela cai, o que acontece? O cérebro fica buscando mais. O cérebro quer mais. O cérebro, ele quer cada vez mais aquilo, entendeu? Então, a gente tem que ficar de olho, sabe? A gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque um cérebro viciado, ele vai buscar o quê? Cada vez mais dopamina. Ele vai querer voltar naquele estágio dopaminérgico que ele estava antes. Então, por exemplo, são 11h30 e falta pouco pro almoço, e aí o seu filho vem e fica querendo um doce a qualquer custo.
né? E aí você fala, nossa, filho, você gosta muito de doce, né? Mas já tá perto do almoço. E aí, antes de você terminar o mais, o seu filho já começa a se descontrolar, ele se descontrola muito. E daí chega no almoço, ele não quer comer a comida do almoço, ou seja, ele tava com fome, mas ele ainda não quer, e ele continua querendo a bolacha. Isso é um sinal muito claro de que o seu filho pode estar viciado em açúcar, pode estar viciado naquela bolacha que ele queria, né? Uma outra situação, você entra no shopping e aí a sua criança pega um brinquedo e aí você diz não, e essa criança se joga no chão. E aí não tem nada que controle ela, sabe? E ela abraça aquele brinquedo. A gente precisa ficar de olho nisso, sabe? Porque muitas vezes, quando esse tipo de situação acontece, a gente tem que pensar, nossa, o meu filho, como é que eu ajo com o meu filho? E durante os 2 primeiros anos dos nossos filhos, por exemplo, sempre que você sempre comprava uma besteirinha, você vivia dando presentes para ele. É difícil admitir também que, por exemplo, sempre que a gente saía de casa, você levava um brinquedinho novo para distrair, um lápis cor, um carrinho, entendeu? E tudo isso para criança gerou nela aquela conexão de que, nossa, eu saio de casa, eu ganho um brinquedinho, eu saio de casa, eu ganho um brinquedinho. E isso vai virando um vício dentro dela. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes é muito difícil admitir os nossos erros, né? Assim, vamos dizer, às vezes nem é um erro, não seria um erro, mas admitir que a gente criou alguns hábitos, que a gente inseriu os nossos filhos em alguns tipos de vício e que agora é difícil para eles lidar com isso, sabe? É muito fácil culpar a criança, é muito fácil falar, nossa, ele tá fazendo uma birra, nossa, mas a gente tem que às vezes olhar para trás, a gente tem que olhar para como a gente conduziu o nosso filho, né, nessas questões, sabe? Será que a bolachinha sempre foi um item que eu sempre ofereci para o meu filho? Porque, cara, quando a gente está falando nas relações dos vícios, né, os nossos filhos, eles não têm autonomia de sair e comprar uma droga, eles não têm autonomia de fazer aquilo. Então, como é que o nosso filho ficou viciado naquilo? Qual que foi o caminho que ele traçou? Né? Por exemplo, no caso da mãe que eu dei para vocês, por causa da pandemia, o filho acabou tendo que ficar mais com os avós davam mais alimentos industrializados que se tornam açúcar, alimentos ricos em farinha branca que se tornam açúcar. E aí ele ficou viciado naquilo, e aquilo mexia com as conexões cerebrais dele e deixava ele com pesadelos, terror noturno, ele não conseguia dormir à noite. Então, às vezes, a gente tem que olhar para isso. E sabe, gente, não se engane, sabe? Não se engane. Basta um final de semana, assim, regado a doces liberados, sabe? Para viciar a criança, sabe? O vício, ele nada mais é do que o hábito. Você tá entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Mas alguns hábitos são criados muito rápidos, sabe? Às vezes você vai 2, 3 vezes no shopping, as 3 vezes você compra um presentinho pro seu filho, já faz com que o cérebro dele crie aquela conexão. Nossa, eu vou no shopping e ganho um brinquedo, vou no shopping e ganho um brinquedo, e aquilo vira um vício, sabe? Ele fica esperando, sabe? É igual pessoas que vão na balada pra usar droga todo final de semana, às vezes não usa de semana em casa, mas o cérebro dela chega sexta-feira, ela já fica pilhada, né? Então se torna um vício aquilo. A gente tem que, sabe, a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações, você tá entendendo? Então, da próxima vez que o seu filho se descontrolar, porque ele quer um doce, porque ele quer um brinquedo, ele se jogar no mercado, pense, sempre que você levou ele no mercado, você comprou algum docinho para ele, alguma coisinha, né? Será que sempre que, assim, teve algumas vezes em sequência que você foi no shopping, sempre comprou alguma coisa? Ou então nem comprou, mas você ofereceu ao seu filho um brinquedinho. Ah, não, hoje eu tenho 3 jantares, né, essa semana. Aí cada dia eu levo um brinquedinho diferente para ele, sabe? Aquilo já faz com que o sistema dopaminético dele comece a trabalhar, entendeu? Então, vocês têm que ter cuidado com isso, sabe? Porque os vícios, eles são criados aí, sabe? É um hábito. O vício, ele é um hábito. É um hábito que a criança adquiriu. Como? Como essa criança adquiriu? Geralmente os pais ou os cuidadores, né, eles estão intrinsecamente ligados a isso. Então tenham muito cuidado com as telas, muito cuidado com os jogos eletrônicos, muito cuidado com os presentes, muito cuidado com as comidas, né, a forma como elas são oferecidas, os momentos que elas são oferecidas, como que está atrelado, né? Porque essas coisas, elas são viciantes, porque elas ativam o sistema de recompensa e prazer no nosso cérebro, de forma muito rápida, né? E aí, quanto mais o comportamento prazeroso for repetido, mais ele fica fortalecido, sabe? E se torna muito difícil de abdicar.
Às vezes, é como eu falei, às vezes nos 2 primeiros anos da sua criança, você sempre levou um presentinho para ela quando saía de casa, um presentinho novo, uma novidade, entendeu? E aí, ela agora, ela tá com 2, 3 anos, ela já consegue se expressar melhor, né? Ela vai fazer de tudo, sabe? Um viciado, ele irá sempre lutar pelos seus vícios. Um viciado irá sempre lutar com todas as forças, não importa o que ele faça. Então, muito atenção, sabe? Se o seu filho for viciado, não vai ter abordagem positiva, não haverá diálogo, não haverá proposta de cooperação, né? A gente vê muito aí essas condutas de proposta de cooperação com a criança, não haverá abraço, sabe? Nem mesmo a palmada, nem mesmo a agressão física vai fazer com que ele pare com aquele comportamento, né? Quem vai precisar parar o vício dele é você. Você tá entendendo? Muitas vezes as pessoas falam, mas ele para quando eu bato nele, ele para quando eu faço, gente, para naquele momento, mas em seguida ele fará de novo. Se o seu filho está constantemente fazendo birra por sempre a mesma coisa, você tem que ficar atento, porque senão você vai se sentir exausta. E aí você vai começar a culpar o que, não, é da personalidade, ele é uma criança difícil, ele é uma criança mal educada, né? E aí você cai nesses lugares de não fazer nada, né? E de só lidar com o sintoma, não lidar com realmente a causa da birra da sua criança. Então você precisa estar atento a isso, precisa estar atento à forma como os comportamentos, como as birras se manifestam com a sua criança, né? Então, e só para vocês saberem, assim, para dar assim, para enraizar, para vocês terem certeza, assim, gente, neurologicamente falando, as regiões do cérebro envolvidas na formação dos hábitos são exatamente as mesmas envolvidas na formação de um vício. Entendeu? Então, o vício, ele é um hábito, ele é um mau hábito, mas ele é um hábito. Você tá entendendo? Então, a gente tem que descobrir, né? A gente tem que tratar o hábito. A gente precisa desconstruir o hábito e não os reflexos que ele gera no seu filho. E aí, como é que a gente faz isso? Colocando outros hábitos. A gente coloca outros hábitos no lugar. Você tá entendendo? Então, por exemplo, no caso dos filhos que vão pro shopping e querem um presente, a gente coloca o hábito de sempre conversar com essas crianças e falar, não vai ter. E eu até sugiro a você que você exponha a criança a esse tipo de estresse, sabe? Exponha a levar a ela. Nossa, se você já levou ela várias vezes no shopping, você sempre dava um brinquedinho, comece a expor a ela, levar ao shopping e não dar o brinquedinho. Para que o cérebro dela comece a entender essa conexão também. Não, agora minha mãe não me dá mais brinquedinho, né? Então, expor esses pequenos momentos de estresse, a gente vai ver ao longo da aula sobre isso, tá bom? A terceira causa de birra é a birra por cansaço. Tá, gente? Ela é muito clássica, principalmente se seu filho faz muito escândalo na hora de dormir, né? De vez em quando ou sempre acontece, muito choro, muita resistência, suas noites sempre são de lutas, sabe? As crianças sempre fazendo birras. Isso é um sinal muito claro de cansaço. Quando os nossos filhos estão cansados, sofrendo por longos períodos de privação de sono, e aí eu entro numa questão de sono, né? E dentro da comunidade a gente tem uma aula sobre, tem um curso inteiro sobre sono para crianças. Então, quando a criança ela está sofrendo por longos períodos de privação de sono, seja por não dormir, ou por dormir tarde, ou por ter horas suficientes de sono, seja por não ter sono de qualidade também, né? Crianças que dormem muito tarde, acordam muito tarde de manhã, ou seja, dormem por períodos onde ela deveria estar acordada, tipo, por exemplo, criança que acorda meio-dia, é quase certeza que elas serão crianças birrentas, sabe? É quase certeza que elas farão birra, né? Então você precisa conhecer o seu filho, você precisa saber se a birra dele tem origem no cansaço ou não. E como é que você faz isso? Vai analisando, pega a tabela. Eu sempre falo, gente, tabela de sono parece que o inimigo número 1 das pessoas. Mas a tabela de sono, ela não surgiu de uma mente louca, de uma consultora, de uma mentora de sono. Não, surgiu de anos e anos de pesquisa. Não somos nós que estamos dizendo, sabe, que tabela de sono é importante, né? Não são, sabe, dinheiro público, dinheiro mundial de pessoas que foram para pesquisa ciência, sabe? Pessoas que colocaram crianças lá, adultos inclusive, e determinaram, olha, para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida, saúde, ela precisa dormir X horas, tem uma média, né? Então, por exemplo, uma criança aí de 4 anos, ela precisa dormir em média de 11 a 14 horas por dia. Se você tem uma criança de 4 anos que está dormindo 9 horas,
10 horas, alguma coisa tá errada, pode estar faltando, né? E se essa criança faz muita birra, ela é muito irritada ou tem qualquer outro problema de comportamento, pode ser cansaço. Então você não pode, a gente tem que começar a olhar para os nossos filhos, sabe? Não dá para tratar o cansaço com violência, porque o cansaço, assim como o vício, não é uma coisa que sai com o tapa, sabe? A criança precisa, você precisa resolver o cansaço da sua criança. Então, se o seu filho tá fazendo birra porque ele tá cansado, você precisa ajudá-lo a organizar o sono. Ele é uma criança, sabe? Não pode ter aquela, sabe? Você não pode ter aquele pensamento, ah, não, ele não quer dormir, ele não gosta. Não, você precisa reorganizar. Né? Eu sempre falo assim, tem algumas pessoas que falam assim, nossa, um dia, meu filho tem 5 anos, ele não faz soneca, mas no dia que ele faz soneca, assim, uma vez no ano, às vezes, ele se torna uma criança totalmente diferente. Gente, se um dia o seu filho faz uma soneca, em qualquer lugar que seja, sabe? Às vezes você entra no carro e ele faz uma soneca, às vezes você tá numa viagem, e aí ele se torna uma criança melhor no final da noite, ou no restante do dia, do que ele habitualmente é, pode ser que essa criança esteja precisando da soneca ainda. Pode ser que ela não aguente passar esse período todo acordado, né? Porque tem essa questão, né? Das crianças tem um período que elas não aguentam, por exemplo. Com 4 anos, a gente já tem uma média aí de 11 a 12 horas. Às vezes você encontra crianças de 4 anos que dormem 12 horas à noite, mas são crianças extremamente irritadas. Por quê? Porque o período, elas não fazem soneca, então elas precisam. Então você tem que conhecer, sabe? Muitas vezes o que as pessoas chamam de comportamento normal de uma criança, principalmente de 0 a 6 anos, é, na verdade, uma falta de sono. É uma falta grande, prolongada de privação de sono, às vezes que veio desde bebê, desde criança. Então você precisa estar atento a isso, né? Toda criança que é carente, faz birra, tem objeto de apego, né? Às vezes está mais cansada, dorme no carro, né? Se ela apresentar alguma dessas características constantes, pode ser um grande sinal que ela está com sono. E vamos para a quarto motivo de birra, que é a birra por estresse, ansiedade. O estresse e a ansiedade é um dos grandes desencadeadores de birra, porque por tudo que a gente conversou, né, por a criança não saber expressar e principalmente eu digo porque as crianças elas sentem muito. Então as crianças elas são seres que sentem muito, né? Elas têm uma intensidade no sentir. Né? Então, por exemplo, se você está passando por dificuldades em casa com alguma coisa, ou separação, ou uma morte, ou dificuldades financeiras, ou até mesmo, né, uma situação adversa da vida qualquer, essa criança vai sentir. Né? Nós somos seres que nós estamos conectados. Então, muitas vezes, a casa tem uma situação estressante, ou então a criança passa as tardes dela com os avós ou com outras pessoas, e essas pessoas estão com dificuldades estressantes, até mesmo uma babá que tem dificuldade na vida, essa criança vai conseguir, ela vai sentir tudo aquilo e ela não vai saber expressar, né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque as crianças, por elas saberem que elas são mais fracas, elas são mais frágeis, elas precisam de cuidado, elas tendem a pensar que a culpa sempre é delas, né? Então, eu devo ser a causa disso, eu devo ser a causa pela minha mãe estar assim, eu devo ser a causa pelos meus pais estarem assim. Então, a gente precisa sempre estar analisando se a birra dos nossos filhos não tem essa origem nesse estresse, nessa ansiedade, né, nesse lugar. E o que a gente faz? Né? A gente precisa ajudar essa criança a entender. É lógico, as crianças às vezes não têm um alcance, né, cerebral de algumas coisas, mas a gente ainda assim precisa explicar, né? Então, olha, filho, vou dar um exemplo de uma amiga minha que a gente estava conversando essa semana ainda sobre isso. Ela descobriu uma gravidez e ela tá tendo alguns sangramentos e algumas complicações e ela tá muito preocupada com o bebê, né? O marido dela tá muito tenso com toda essa situação, com a vida da mulher e tudo. E aí, de repente, o filho dela começou a fazer muita birra e ficar muito agressivo. E aí, ela falou, Fran, já tô perdendo a paciência, não tô aguentando mais, eu falo, eu faço, e não... Eu falei assim, olha, você tem que ajudar ele a entender, né, porque às vezes ele tá tentando fazer o melhor, e às vezes a criança quer fazer o melhor e ela não consegue, e aí ela parte pro pior. É tipo nós adultos, né, a gente às vezes quer resolver um problema que a gente tem, uma dificuldade, em vez de a gente fazer melhor, a gente piora. Entendeu? Então eu falei assim, olha, fala com ele, conversa com ele, né? Deixa ele entender que a culpa não é dele, que não é ele que tá causando isso, que vocês estão com problema sim, né? Não precisa omitir disso, mas que não é ele o culpado, sabe? Que não é ele o fator que tá estressando você, que está estressando o pai dele, né? Que tá causando todo esse desconforto emocional na família, né? Deixe ele ciente disso,
né? E aí você dê alternativas para ele, por exemplo, ele quer brincar com ela e ela não pode brincar porque ela precisa ficar em repouso na cama. Eu falei, olha, dê alternativas para ele, olha, a mamãe não pode brincar com você agora, mas a gente pode montar um quebra-cabeça, a gente pode fazer um desenho junto. Então dê alternativas pro seu filho e mostre para ele, mostre como ele pode ajudar, né? Aí ela veio e falou assim, nossa, Fran, ele tem me ajudado muito, assim, parece que ele fica cuidando de mim a toda hora. Eu falei, tá vendo? Então é um sinal muito claro de que ele tá numa ansiedade, ele não tá sabendo o que fazer, porque não é muito natural de uma criança de 5 anos ela fica assim a todo momento, sabe, preocupada com a mãe, e pega uma água, mãe, se você quer isso, mãe, você quer aquilo, sabe? Então, existe ali um sinal muito grave, né? E aí ele não tá sabendo expressar, ele não tá sabendo entender, e aí, se num momento ele tá ajudando a mãe, no outro momento ele está fazendo o quê? Ele está sendo agressivo, ele está fazendo birra, ele está fazendo todas essas coisas. Então, gente, se você não conseguir ajudar a sua criança a entender tudo aquilo que acontece na vida, né, regulando as emoções com aquilo que ela pensa e tudo mais, se você vai deixar ela vulnerável, né, isso vai deixar ela insegura o tempo todo. Outra questão também que gera muito estresse e ansiedade nas crianças é essa questão de abarrotar a vida dela com atividades, sabe? Então, o cérebro dela fica muito abarrotado. A gente tem a mania de preencher o dia dos nossos filhos, sabe? Com isso e com muitas coisas. A gente quer que eles se desenvolvam, sabe? E o cérebro da criança não precisa tanto disso. É óbvio que a gente deve estimular, mas a gente deve buscar uma estimulação mais equilibrada das nossas crianças, entendeu? Então, como é que a gente resolve isso? Colocando ócio na vida dos nossos filhos. Vocês sabem que eu sou uma defensora, tem muitas aulas, muito conteúdo, tanto no meu Instagram quanto na comunidade, sobre o ócio, sobre como o ócio ajuda as crianças, sobre como o ócio ele é um impulsionador de crianças, né? Então, você precisa incentivar a sua criança, né, para tirar ele desse lugar, para que o cérebro dele possa descansar. Outra birra também que é muito parecida às vezes com a estresse, a gente pode confundir, que é a birra por atenção ou afeto. Então, por exemplo, você imagina a situação, a sua filha chega e pede, mãe, brinca comigo. Aí você simplesmente diz, não, agora não dá, filha, eu tô muito ocupada aqui fazendo o meu trabalho. E daí a sua filha pega o brinquedo e daí sai jogando os brinquedos, quebra o brinquedo, ou então ela fala assim, mãe, desenha comigo aqui. Você fala, não, filha, agora eu não posso, tô fazendo a comida. E daí a tua filha vai lá e pega a caneta e rabisca toda a parede, e aí você manda ela limpar a parede, ela fala assim, não vou limpar a parede, e aí começa aquela birra, aquela situação, aquela briga. Então, muitas vezes, as nossas crianças, elas estão pedindo a nossa atenção, elas estão pedindo o nosso afeto, né? Eu gosto muito de lidar com esse tipo de birra, né? Ou seja, evitando esse tipo de birra. Como? Primeiro, me perguntando como eu estou na questão do relacionamento do afeto com os meus filhos. Né? Os meus filhos precisam muito do afeto. Eu gosto muito, muito de começar o dia já enchendo o potinho do afeto dos meus filhos, né? Então, a gente desce, toma café da manhã, daí a gente faz a devocional junto, ou seja, a gente já tem um momento junto, já tem uma brincadeira junto, já estuda alguma coisa junto, para que eles possam já tá sendo preenchido com nossos relacionamentos. E daí depois eu sinto que eles ficam muito mais calmos, né? Então, às vezes, 5 minutos que você acorda e brinca com seu filho ali de manhã, isso já ajuda muito, já evita muitas birras, sabe? Já tira o seu filho desse lugar. Outra coisa é que, às vezes, as crianças vão estar mais querendo afeto mesmo, e às vezes a nossa vida é mais atolada. E aí, nessa situação do que o seu filho tá ali, mãe, brinca comigo, mãe, faz isso comigo, uma forma de você evitar que o seu filho faça uma birra ou faça algum mau comportamento, né? Como, por exemplo, rabiscar a parede toda, como o exemplo que eu te dei, é você falar assim pra sua filha, olha, filha, a mamãe agora tá fazendo a comida, mas assim que a mamãe terminar, né, ou então, olha, a mamãe tem que fazer a comida, depois eu vou fazer o suco, vou colocar a roupa pra lavar, e aí nós vamos brincar juntas. Ou seja, dê à sua criança aquele momento que você vai ficar com ela, né? Não é aquela coisa, não, tô ocupada, não posso brincar com você. E aí a criança fica perdida, fica achando, nossa, minha mãe não vai brincar comigo. Então, quando a minha mãe vai brincar comigo? E você seja diligente em cumprir aquilo que você prometeu. Então, se você prometeu a ela que você vai brincar com ela, na hora que você brincar, você termine e vá brincar com ela. Mesmo que às vezes elas não queiram mais, acontece muito isso, gente. Às vezes, nossos filhos querem o nosso afeto, mas na verdade eles querem a conexão, eles querem se sentir enxergados, eles querem sentir que você tem um tempo pra eles, né? Então, não, a minha mãe tá fazendo almoço, mas ela vai brincar depois comigo. E daí, depois você chega lá pra brincar com eles já estão brincando com outras coisas, eles nem quero brincar com você. Mas você vai lá e fala assim, mãe, filho, tá aqui, mamãe terminou o almoço, vou brincar agora? Não, mãe, agora eu não quero brincar mais. Não, tá bom, tudo bem.
então depois a gente brinca de novo. E aí, se você começar a fazer outra coisa, falar, não, filho, eu comecei a fazer outra coisa, quando eu terminar aqui a gente brinca. Então, você vai administrando assim, entendeu? E você vai evitando muitas birras, muitos maus comportamentos. Uma outra birra também que é muito clássica é a necessidade, é a birra por falta de ordem, né? Então, o cérebro das nossas crianças, eles precisam de ordem. Nossos cérebros, aliás, o cérebro de todo ser humano, eu acho, ele é movido por ordem. Então, nós somos seres que precisamos de ordem, de organização. É muito sério essa coisa da organização para o nosso cérebro, né? Então, a necessidade da ordem é uma demanda de um cérebro altamente performático. Eu sempre dou esse exemplo, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha, você, sei lá, tem 3 trabalhos, né, e aí você cuida da sua casa, e você faz isso, você faz aquilo, se você não tiver uma ordem, se você não organizar aquilo, você não consegue fazer. Quando você organiza, então, nossa, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que fazer o almoço, e daí eu tenho que trabalhar, levar as crianças para a escola. Quando você organiza isso, você flui melhor, né? Você desencadeia aquelas atividades melhor. Quando você não tem a ordem, você fica toda bagunçada, você se sente toda bagunçada. E as crianças, né, por natureza, elas têm um cérebro mais acelerado, né? Então a criança, ela não tem 3, 4, 5 trabalhos para fazer. Às vezes você fala assim, nossa, o trabalho da minha criança é só acordar e brincar, né? A vida mansa, mas não, gente. O cérebro deles é muito acelerado, né? Eles têm um cérebro acelerado. Uma criança de 4 anos faz 4 vezes mais conexões cerebrais do que um adulto. Ou seja, eu sempre falo assim, nossa, a criança, ela não olha para um copo simplesmente e fala assim, nossa, eu vou beber o copo. Não. Ela olha o copo e fala assim, nossa, o que vai acontecer com essa água? Essa água vai entrar na minha boca, vai cair no meu estômago. E se essa água cair? E se esse copo escorregar da minha mão? O cérebro dela é altamente performático. Ela está sempre fazendo várias conexões cerebrais porque ela está tentando entender o mundo, o cérebro, ele está crescendo e entendendo o mundo. Então, a criança, ela precisa de ordem para poder trabalhar e para poder se desenvolver melhor. E essa falta de ordem deixa as crianças totalmente descontroladas, o cérebro fica descontrolado, sabe? As crianças são seres com esse cérebro performático porque estão em crescimento, né? O cérebro tem altas doses de crescimento, então ela tá ali, né? Quando nós vemos uma criança, por exemplo, com TDAH, com TEA e outros transtornos, nós vemos isso quase que nitidamente, né? A falta de ordem para essas crianças rouba delas o ar, né? Então, eu sempre falo assim, é lógico que são crianças atípicas, eles têm um neurodesenvolvimento atípico do nosso, mas ele serve muito para a gente conseguir entender o que acontece, né? Então, são crianças que elas têm tudo que os nossos filhos têm, só que muito mais acelerado, muito mais intenso, né? Então, você vê que uma criança autista, muitas vezes ela sente mais, ela é mais intensa no sentir, né? Ela é mais intensa em tudo que ela faz, ou seja, às vezes ela precisa de muito mais rotina do que uma criança, né, que é neurotípica. Então, você entende por quê? Porque é um cérebro performático, né? Vamos dizer, ela junta. Então, às vezes, a gente tem que dar ordem para nossa criança. E, gente, quando eu falo em ordem, eu tô falando em ordem milimétrica mesmo, sabe? Eu tô falando naquela ordem que é assim, algumas crianças vão precisar daquela ordem muito ajustadinha, né? Como eu já dei um exemplo aqui não sei se foi nessa aula ou na outra, desculpa, mas sabe aquela visita que chegou na sua casa e tirou a cadeira do lugar e daí colocou em outro lugar, porque, sei lá, ela ia conversar com você, ela ia sentar, e aí a criança começa a ficar impaciente. Aqui em casa a gente tem uma situação muito legal, assim, na nossa sala tem a mesa de centro, né, daí tem as coisinhas lá, o álbum e tal, né? E daí às vezes chega uma visita, vai colocar um copo, move um negócio do lugar, aí a criança já vai lá e põe no lugar, né? Sabe, essa necessidade de ordem é muito grande, a gente vê muito isso nas crianças muito pequenas, e muitas vezes tira nossas crianças do desequilíbrio, né? E aí a gente chega justamente quando a visita tá em casa, você fala assim, oh meu Deus, mas a criança fez uma birra quando a visita tá em casa. Mas é exatamente por isso, porque a visita tirou alguma coisa que é da ordem dela, né? Ela tá ali, vamos dizer, desorganizando um universo que a criança conhece. Então a gente precisa ajudar essa criança a entender, né, que isso é transitório, que quando ela sair, quando a visita sair, ela pode ir lá e pode arrumar, né? Então tudo isso a gente precisa ir ajudando essas crianças
crianças e ir aceitando, sabe? A gente precisa entender, né? O meu filho mesmo, quando tem festa aqui em casa, ele fica bem descontrolado. E eu vejo que muitas dessas coisas é pela ordem, sabe? A gente teve recentemente o chá de revelação, né, da minha bebê. E aí o meu pai, que é o avô do meu filho e tudo, e ele chegou e as meninas esconderam as dicas assim no sofá, e daí saiu todo mundo bagunçando os móveis, sabe? O José, ele ficou muito descontrolado. E daí não passou, não demorou muito, assim, por uma coisa, né? Ele começou a fazer uma birra, ele começou a chorar. Né? Então eu percebi que aquilo ali era, claro, uma manifestação, né, de uma vontade dele, de uma situação dele, mas também tinha raiz, né, lastreada nessa ordem que estavam desorganizando a vida dele, estavam desorganizando a casa dele, mexendo nas cadeiras. Então isso é muito importante, sabe? Quando eu falo de coisas fixas, eu também quero que vocês imaginem as dinâmicas do dia a dia, né? Então a criança ela precisa dessa ordem, né? Assim como a cadeira é tirada do lugar, incomoda as crianças, né? As coisas retiradas do lugares no dia a dia dela também incomoda. Então um café da manhã que não sai, ele vai incomodar essa criança. Um almoço que sai atrasado, ou um almoço que não acontece, bagunça o dia da criança. Né? Esses dias mesmo a gente foi. Nós acordamos cedo e fomos tomar café da manhã em outro lugar. E aí, né, bagunçou a ordem, porque meus filhos acordam e tomam um café. E daí, quando eles chegaram em casa, falaram: não, mãe, a gente toma café agora. Eu falei: mas como assim, José, tomar café agora? Já são 10 horas da manhã, né? E aí ele falou: não, mãe, quero tomar café. Mas eu falei: você tomou café lá no café que a gente foi? Não, mãe, mas é o café. Outra interessante também, tô falando pra vocês e lembrando, teve o desfile de 7 de setembro, né, recentemente. E aí a gente foi no desfile. E aí, como a gente queria ir cedo, porque o desfile era cedo, eu só dei, tipo, um leite ali com uns sucrilhos pra ele, umas aveias, e aí a gente já foi, né? Não foi o café da manhã que eu faço pra eles, com ovo, com pão, com suco, com tudo. E daí a gente chegou também, já era 11 horas passadas, já tava no almoço. Ele: não, mãe, tomar café. A gente não tomou café, né? Então as crianças, elas têm essa ordem dinâmica. E quando a criança não tem essa ordem dinâmica, ela tende a ser uma criança muito mais birrenta. Então você tem que prestar atenção a isso, tá? Se o seu filho, ele não tem uma ordem, ele não tem uma birra de ordem, de falta de ordem, né, no caso. E por último, deixa eu ver aqui já. Gente, são tantas birras, mas, gente, é assim mesmo, sabe? A gente precisa entender que os nossos filhos têm isso, né? Então, a gente tem aí a birra por insegurança, né? Então, a birra por insegurança, como o próprio nome já diz, ela tá muito atrelada também à ordem, né? Então, essa criança, ela não tá se sentindo segura, né? Então, por exemplo, a gente viajou, né? A gente passou um tempo fora na casa da minha mãe. Não é um lugar que meus filhos vão todo ano, mas não são rotineiro, habitual deles. E aí o que aconteceu? Eles se sentiram muito seguros. Então, de repente, eles começaram a fazer algumas birras que a gente, nossa, mas por que birra? Não, calma, eles estão inseguros aqui, né? Outra insegurança também, que é muito comum, birra de segurança, é a separação dos pais. Então, gente, uma criança que tá mais insegura, sabe? O próprio estresse, a ansiedade mesmo, que eu falei no exemplo da minha amiga, também gera um pouco de insegurança. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, sabe? Tem a insegurança também por não querer fazer algo, e ela tá muito, muito atrelada à questão do ócio, né? Que eu falei aí para vocês já. Então, assim, a gente sobrecarrega os nossos filhos com atividades, o dia todo atividade, e eles não conseguem administrar aquilo, e a mente deles está precisando de um descanso, e aí eles não querem fazer algo mesmo, eles não querem fazer porque eles já estão cansados de tanta coisa que eles fazem. Então, a gente tem que deixar os nossos filhos com tempo livre para eles serem criativos, para o cérebro dele descansar, né? O cérebro dele descansa no ócio. Que ócio? Porque ele está criando. Na verdade, o cérebro dele não para. Então, se ele tem um momento para ficar parado ali, né, ele vai se comportar melhor. Eu gosto desse exemplo que, por exemplo, por que muita gente tem muitas ideias boas durante o banho? Por que tem ideias boas durante o banho? Porque você não precisa estar pensando para fazer aquelas coisas, né? Aquela coisa é muito automática. Você não pensa: vou pegar o sabonete para estar aqui debaixo. Não, ela é muito automático aquilo. Então, com a criança acontece a mesma coisa, né? A gente criar atividades de ócio, ou seja, olha, agora você vai ficar aqui sentado no sofá,
ou você vai regar as plantas, ou você vai, sei lá, meditar, enfim, qualquer coisa nesse tipo que não demande muito, ou seja, que demande processos repetitivos que ao longo do tempo ela vai executando e depois o cérebro dela não precisa mais pensar para fazer aquilo, né? Então ela precisa desses momentos de ócio, né? E não nessas atividades, porque, por exemplo, um inglês da vida, uma aula de piano, todo dia é uma coisa nova, não é sempre uma coisa rotineira, você tá sempre evoluindo. Então, coloca no jiu-jitsu, é uma coisa nova, nunca é. Então, os seus filhos precisam de momentos de ócio, para que ele não tenha essa birra por não querer fazer nada, né? Porque essa birra por não querer fazer nada, muitas vezes é isso, tô fazendo demais, eu não tô aguentando mesmo, meu cérebro tá precisando descansar, tô sobrecarregado de coisas. A gente tem também uma birra que eu não coloquei aqui para vocês, mas é a birra por falta de rotina. Mas eu acredito que elas todas estejam entrelaçadas, que vocês tenham entendido que a criança precisa de uma ordem, precisa de uma rotina, né? Ela precisa ter atividades estruturadas conforme a idade dela, não pode sobrecarregar demais, mas também não pode deixar sem fazer nada demais, né? Então, tudo isso tem que estar na vida das crianças. A gente precisa olhar para os nossos filhos, a gente precisa estabelecer um relacionamento, a gente precisa entender quais são as reais necessidades dessa criança. Senão, a gente vai ficar só lidando com birra, a gente vai só ficar enxugando gelo. Porque muitas vezes, a forma que a gente trata a birra é enxugar gelo, né? A gente tá enxugando gelo, tá enxugando gelo. E para finalizar, eu queria falar de uma das birras mais complexas que eu vejo acontecendo. Ela geralmente demanda daquelas mães que falam assim, Fran, mas os meus filhos têm limite, os meus filhos têm rotina, os meus filhos têm ordem, os meus filhos não comem açúcar, os meus filhos não têm acesso à tela, e mesmo assim eles fazem birras, eu não sei o que acontece. Então a gente vai para birra, que é por conflito entre decisões morais e amorais. E a melhor forma de explicar as birras por conflitos entre decisões morais e amorais é com o seguinte exemplo. Isso já aconteceu comigo, tá, gente? A gente teve esse exemplo aqui em casa, então eu vou dar exatamente o meu exemplo, tá? Então vamos lá. O José, não tinha Lúcia ainda, só tinha o José. O José acordava de manhã e aí ele descia, eu já tava com o café da manhã dele pronto, ele acordava um pouquinho mais tarde, ele era bem pequeno ainda, tinha uns 2 anos, tá? Desculpa. E aí o José, né, descia para esse café da manhã e isso começou a acontecer quase que rotineiramente. E aí eu ia lá, servia o café da manhã dele, na época ele comia pão com queijo e uma fruta e o suco dele lá, né? E aí eu botava aquele suco. Aí ele chegava lá e falava assim, mãe, eu não quero tomar, eu quero o copo laranja. A gente tinha um copo laranja aqui, eu já tinha colocado num copo de metalzinho, que a gente, com uma canequinha, né? Aí eu, tá bom, né? Não tá fazendo birra por causa de outra coisa, é só um copo. Daí eu lá pegava e trocava o copo. Aí ele tomava o copo. Aí acabava o café da manhã, eu ia vestir o José, né? Aquele pequeno, ainda não conseguia se vestir sozinho. E aí eu ia lá, já tinha separado a roupinha dele. Não, mãe, não quero essa blusa, quero usar a blusa do Marshall, do não sei o que, né? Do filminho lá que ele via, né? Do Patrulha Canina e tal. E aí eu, beleza, tá bom, filho, vou lá e trocava do Marshall, né? E daí eu falava assim com ele, filho, agora você vai brincar, daqui a pouco você vai, depois você vai fazer atividade, a gente tinha umas atividades com ele já, né, assim, mais estruturadas, e daí depois você vai ver a televisão, tá bom? Aí ele virava e falava assim, não, mãe, não quero fazer essa atividade, vou fazer outra coisa, vou andar de skate, vou andar de bicicleta. Tá bom, então vai andar de skate daí. E aí, chegava na hora do almoço e aconteceu exatamente isso, gente. Cada dia era uma coisinha, mas exatamente isso. E aí, tava chegando na hora do almoço, o José via um desenho um pouquinho antes do almoço, assim, 20 minutos, tipo 11h20, assim, ele via até um meio-dia ou antes, né, até 10 para meio-dia que a gente almoçava. Aí que a gente chegava lá e falava assim, filho, a gente já usava a regra dos 5 minutos, chegava lá e falava, José, daqui 5 minutos a gente vai almoçar e a mamãe vai desligar a televisão, tá bom? Tá bom, mãe. Ele falava, tá bom. E daí, depois, quando eu voltava com 5 minutos, ia desligar, ele fazia uma birra, uma pirraça, assim, descomunal, sabe? Descomunal, assim, tipo, que a gente olhava pra ele e falava, nossa, quem é essa criança? Eu não conheço essa criança, né? Da onde que surgiu essa criança? Quem é essa criança? Né? E tanto que chegou do meu marido ficar muito irritado com ele. Teve uma vez até que ele foi muito agressivo, porque ele estava muito estressado, né? A ponto do José não queria vir almoçar e ir na mesa chorando, assim, um comportamento que o José nunca tinha tido na vida, né? E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo com o José? O que tá acontecendo, né? Porque tem rotina, tava dormindo bem à noite, tinha os limites, até ele tinha acesso a telas, mas era
era bem restrito, assim, já era bem coordenado, e ele não tinha isso antes, vamos dizer assim, né? Aí a gente falou assim, gente, o que tá acontecendo com o José? E aí eu fui começar a analisar, aí eu falei assim, amor, a gente tá sobrecarregando o José com decisões amorais, né? Então, o que são as decisões amorais? A troca do copo, a escolha da blusa, né? O não cumprimento da rotina, do roteiro que eu tinha para ele, né? Então, em todas essas questões, ele estava decidindo o que ele queria fazer. Olha só que interessante, né? De uma forma ou de outra, não era coisa assim que prejudicava, igual eu falei para vocês. Ele não estava se recusando a tomar o café da manhã, né? Ele não estava, não quero comer isso, quero bolacha. Não, não era isso. Não era birra por isso, sabe? Mas eram pequenas coisinhas que estavam dando a ele decisões amorais. E aí, quando a gente chegava na decisão moral, ou seja, numa decisão que não é negociável, a hora do almoço na nossa casa nunca foi negociável. Nós nunca negociamos. A hora do almoço, todo mundo senta na mesa e almoça. Ele não estava querendo fazer. Por quê? Porque ele pensa, a criança pensa, poxa, eu tomo a decisão o dia todo, e daí agora minha mãe chega, eu não posso tomar? Então, gente, esse conflito de decisões morais e amorais é algo muito delicado e muito sutil, sabe? A gente precisa muito equilíbrio. Fran, quer dizer agora que eu não vou poder trocar o copo do meu filho se ele quiser trocar? Não, não é isso que eu tô dizendo, sabe? Não é, não vai nunca trocar o copo do seu filho, mas é de você entender que precisa haver um equilíbrio muito gigante entre isso. Você precisa estar muito atenta. Será que meu filho está tomando muita decisão? Será que ele não está desviando muito? Né? Então a gente precisa ficar muito atento. Claro, vou ter algumas crianças que vão aceitar super bem, você só trocar o copo e aí elas vão ser super obedientes, mas tem outras que não. Então a gente precisa ficar de olho nessas birras por conflitos morais e amorais, porque acontece, gente, e é muito, muito real. Né? Então, a gente precisa assim, ter um parâmetro, a gente precisa ter um equilíbrio. Né? Então, se, por exemplo, como que a gente começou a fazer com o José? Se eu já troquei o copo de manhã, agora a roupa é que a mamãe escolheu, né? Então, não, agora você vai fazer isso, depois você vai andar de skate, entendeu? Então, a gente deixava, né, ele tomar a gente acatava alguns desejos dele, mas não acatava todos, a gente ficava atento a isso, para que essas decisões, né, morais, não se tornassem, né, na mente dele uma decisão moral, porque realmente as crianças, elas não fazem dissociação, né? Elas não fazem dissociação entre eu escolho o copo que eu quero tomar e eu escolho se eu quero ou não almoçar. Eles realmente não fazem, para eles é tudo a mesma coisa, para eles é tudo linear, né? Principalmente para as crianças muito pequenas, é muito difícil elas fazerem essa associação, né? Não, o almoço é uma coisa, né? O almoço é uma coisa moral, né? Uma regra, muito limite, muito fixa na nossa casa. Eles vão entendendo isso ao longo do tempo, né? Então, assim, perto dos seus 5, 6 anos, eles já têm mais essa noção de que não, o almoço é almoço e tudo mais. Eles vão entendendo, né? Depois dos 2, 3, 4 anos, eles vão conseguindo entender melhor isso. E aí, por final, gente, para encerrar a aula, a gente vem para as birras intencionais, né? Eu gosto muito dessa frase, que toda criança mimada é birrenta, mas nem toda criança birrenta é mimada. Confundiu, né? Confundiu. Por quê? Por que toda criança mimada é birrenta? Porque, gente, a característica de uma criança mimada é uma criança que ela tem tudo que ela quer. Então, mãe, eu quero isso, você vai dar. Mãe, eu quero aquilo, vai dar, né? Mas uma criança birrenta, nem sempre ela é mimada. Por quê? Por tudo que a gente viu nessa aula. Então, às vezes a criança está fazendo uma birra porque ela é cansaço, porque ela é viciada em açúcar, não porque você faz tudo, né? Então, muitas vezes você não faz tudo para ela, mas ela tá viciada por essas coisas, né? Então, é muito importante a gente saber, poxa, eu tenho um filho mimado mesmo, né? E é por isso que ele faz birra. Eu fiz tudo para ele, aquela conversa que a gente já teve lá atrás na aula, né? Durante os 2 primeiros anos de vida do meu filho, eu fiquei dando vários presentinhos para ele quando a gente saía, comprava tudo que ele queria no mercado, né? E aí eu criei nele, fiz dele essa criança mimada que ganha sempre alguma coisa, ou o meu filho tem uma outra coisa, sabe? Muita gente confunde isso, confunde uma criança birrenta com uma criança mimada por conta disso, entendeu? Então,
a gente precisa entender qual que é a ordem, né? E sim, a gente precisa também admitir que muitas das birras dos nossos filhos vêm da origem da nossa negligência em dar um excesso de açúcar, da nossa negligência em criar hábitos que viram vícios, no cansaço, no estresse dessa criança, entendeu? Então a gente precisa estar atento a isso. Mas isso também não quer dizer que não existe criança mimada. Existe criança mimada e existe criança também que faz as famosas birras intencionais, as birras estratégicas, né? Então, o que são esses, né? É quando a criança está no controle de si mesma. Ela está agindo propositalmente para atingir um objetivo desejado, ganhar um brinquedo, ganhar um biscoito, não ir embora do parque, ficar mais tempo no shopping. Então, essas birras intencionais, elas são pensadas, por mais que... E olha, não duvide da capacidade do seu filho pensar, porque ele pensa e pensa muito rápido, né? Então, é por isso que eu gosto de que quando a gente conhece os nossos filhos, quando a gente sabe, quando a gente tem um relacionamento com eles, a gente vai saber exatamente quando os nossos filhos estão fazendo uma birra intencional, né? E aí, muitas pessoas usam aquele argumento, né? Aquele famoso argumento, eu dei uma chinelada no meu filho e nunca mais ele fez a birra. Provavelmente uma pessoa que agrediu fisicamente o seu filho, né, e numa birra, e ele nunca mais fez birra por aquela coisa específica ou daquela forma, é porque essa criança ela estava num estado de birra emocional. Só que preste atenção comigo. A birra intencional, ela tem um objetivo. E o objetivo dela é proposital para conseguir o que ela quer. Se ela não conseguiu o que ela quer, ela falhou naquilo. Não foi necessariamente o tapa que você deu nela, não foi necessariamente a agressão física que você deu nela, não foi necessariamente o abraço que você deu nela, independente do qual forma você tenha escolhido para conter a birra dessa criança, não foi o que você fez que fez com que ela nunca mais fizesse a birra, mas foi a falha no objetivo dela. Então ela tinha um objetivo, ela traçou um plano, uma estratégia. Eu quero aquilo, eu vou me jogar no chão do shopping para a mamãe comprar aquele brinquedo. Se você não comprou aquele brinquedo para ela falhou. O cérebro dela já entendeu, olha, não adianta você espernear no chão, porque a sua mãe não vai comprar o brinquedo, né? Ela vai ou te bater ou te dar um abraço. Entendeu? Então, sabe, a gente fica assim, não, mas o chinelo resolve. Mas será que é o chinelo que resolve? Ou será que foi, na verdade, a falha no plano dela? A falha falhou, o plano dela falhou, ela tinha uma birra intencional, ela criou aquilo na mente dela e ela falhou. É por isso que tratar com carinho e amor nossas crianças na hora da birra não torna as crianças mimadas. Porque uma criança mimada é a criança que sempre tem o que ela quer. Se seu filho tá fazendo uma birra porque ela quer uma bolacha e você vai lá e dá um abraço nela, ela ainda assim não conseguiu o que ela queria. Ela não queria um abraço. Vamos combinar? Sua filha, você tá fazendo uma birra. Mãe, eu quero tomar um suco. Mãe, eu quero uma bolacha. Mãe, eu quero um presente. Aí você vai lá e pega seu filho e dá um abraço. Ela continuou não tendo. É óbvio, você não pode ir lá e dar o açúcar, você não pode ir lá e dar o suco, você não pode ir lá e dar a bolacha. Mas não é o fato de você ter dado o abraço nela que faz com que ela se torne mimada, mas sim ela ter falhado no que ela queria. Né? Então, se meu filho tá chorando e ele quer um biscoito e eu acalmei ele, ainda assim eu não dei o que ele quis, gente. Ele ainda não conseguiu o que ele queria. Então, às vezes a gente tem essa ideia, né? A gente tem muito esse medo de criar filhos mimados. Então, a gente precisa ter muita consciência de que um filho mimado, ele é criado a partir do momento que eu faço tudo o que ele quer. Que eu faço o que ele quer. Que se ele faz uma birra, e às vezes isso pode ser uma vez só, né? Então, você fez uma vez só e aí ela já entendeu. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque o nosso filho precisa de uma vez para aprender. A gente viu isso na aula de obediência muito sério, né? Então, por exemplo, se o seu filho foi lá no shopping, mãe, quero o presente, você falou não, e ele fez uma birra e você falou, vou lá, vou só dar dessa vez, pronto, o cérebro dele já entendeu. Da próxima vez ele vai fazer e talvez ele faça por muitas e muitas vezes até ele entender de novo que você nunca mais vai dar, que aquilo foi uma ação única sua. Então é por isso que a gente sempre precisa estar lastreando a nossa autoridade. Se você falou não, é não, né? Não volte atrás na sua palavra, continue com a sua palavra. Você falou não, por mais que você fale, não, acho que eu vou dar, não dê naquele momento, dê em outro momento, volte depois e compre o brinquedo e dê depois para a criança, mas naquele momento, se você já falou não para ela, não dê para ela.
Porque se ela fez uma birra, ela vai continuar, tá bom? Então, quando você diz não pro seu filho, mantenha a sua postura. É isso que eu queria falar, né? A palmada, chineladas, agressões físicas, ela até resolve uma birra intencional, tá? Mas os nossos filhos aprendem muito através dos sentidos. Por isso que bater e abraçar tem o mesmo poder, né? Só que com resultados diferentes. Também é óbvio que nem sempre o abraço vai funcionar de primeira, assim como nem sempre a palmada também vai funcionar de primeira, mas você tem que ser diligente, né? Você tem que buscar as causas, tem que ajudar essa criança, tem que ir sempre caminhando, para que cada vez mais o seu filho ele possa aprender, tá? O seu filho está numa trajetória de aprendizagem, ele está numa trajetória de maturidade cerebral e você precisa ajudar ele, tá bom? Então, a partir de agora estão abertas as inscrições para minha comunidade, né? Essa comunidade, ela surgiu aí depois de 1 ano de trabalho como mentoria, foi muito legal, ela é um agradecimento a vocês em toda essa trajetória que eu tive com as minhas mães, é maravilhoso. Estou querendo devolver para vocês tudo que vocês me deram, não só de ganhos financeiros, mas também de ganhos pessoais, né, de experiência. E aí eu tô abrindo essa comunidade para todo mundo. É uma comunidade para ajudar. Lá dentro vocês terão acesso a todas as aulas que eu dou semanalmente sobre os mais diversos assuntos: sono, birra, autonomia para dormir, obediência, virtude. Nossa, tem tudo lá, gente. É muito legal. Eu convido você a entrar lá para conhecer. Eu espero vocês lá dentro, se vocês quiserem continuar crescendo na sua maternidade, crescer em conhecimento, crescer em como saber ajudar os seus filhos, como fazer as coisas. Lá dentro nós temos muitas e muitas aulas. Para assinar a comunidade, acesse o link que está aqui embaixo ou então no perfil da minha bio para que você se torne um assinante. A gente se vê lá dentro da comunidade. Tchau, gente!